Pare de pedir e comece a decretar. A realidade não é um destino que você encontra por sorte na esquina da vida. A realidade é um comando que você emite, consciente ou inconscientemente, todos os dias, a cada pensamento, a cada palavra, a cada emoção que atravessa o seu peito. A maioria das pessoas passa a existência inteira de joelhos, implorando por migalhas, sem perceber que a autoridade para o banquete já foi dada a elas desde o princípio. Confundem humildade com fraqueza e reverência com omissão. Mas falar com Deus não é um bate-papo informal, nem uma lista de reclamações sobre o que falta. Falar com Deus é o ato supremo de autoridade espiritual, o momento onde você se levanta e define a lei da sua própria vida. E o segredo que ninguém revela nas palestras motivacionais é que esse falar ganha força de um trovão quando você o coloca no papel. Escrever é a forma mais poderosa de falar com o divino, pois é o instante sagrado em que um pensamento invisível se torna algo físico, palpável e visível pela primeira vez neste plano. Pense nisso com a seriedade que o assunto exige. Um general não torce para que seus soldados obedeçam. Ele não cruza os dedos esperando que o exército acerte o caminho por acaso. Um general emite ordens escritas, claras, precisas, milimetricamente calculadas. Falar com Deus deve ser encarado da mesma forma, com a postura ereta, a convicção inabalável, a certeza de quem não está pedindo permissão para existir, mas apresentando o seu plano de governo. Você não está suplicando por sucesso, você está anunciando que o sucesso já é a sua natureza. Deus é a energia infinita, o poder que move as estrelas, a inteligência que sustenta galáxias inteiras em perfeito equilíbrio. Mas ele age como um rio caudaloso, esperando pacientemente que você cave o leito por onde a água deve passar. O rio não escolhe o caminho sozinho. A água não decide arbitrariamente onde correr, ela apenas obedece à geometria do canal que você abriu. Se você não der o comando, se você não cavar o leito com as suas próprias mãos espirituais, a água se espalha sem direção, encharca o terreno improdutivo e vira lama, pântano, estagnação. Mas quando você escreve o seu desejo, quando você materializa a sua visão em caracteres firmes sobre o papel, você está cavando esse canal com precisão de engenharia divina. Está transformando uma vontade vaga, um sonho nebuloso, um quem dera qualquer, em um decreto real, em uma ordem de serviço para o universo. A grande tragédia humana, a raiz de toda frustração e mediocridade, é a comunicação frouxa com a fonte criadora. Você diz, Deus, eu quero ser feliz. Isso não é um comando, é um suspiro, é um lamento disfarçado de oração. O universo não responde a suspiros. A inteligência infinita não se comove com lamúrias. Ela responde a instruções, a projetos, a plantas baixas de construção. Para criar a realidade que você deseja, a sua conversa precisa deixar de ser um pedido genérico e passar a ser uma ordem de serviço detalhada. Você precisa desenvolver o que Napoleon Hill chamou de propósito definido, essa clareza cirúrgica que separa os vencedores dos eternos espectadores. Quando você pega a caneta e escreve exatamente o que quer, quanto quer, quando quer e como quer, você não está apenas anotando palavras soltas, você está assinando um contrato com a inteligência infinita. Você está dizendo, com a autoridade de quem sabe que é filho do Criador, esta é a minha escolha, este é o meu caminho, e eu me comprometo com ele até que se manifeste em matéria. A pergunta que ecoa nos corredores do seu destino é esta: você está pronto para parar de ser espectador da sua própria vida
e assumir de uma vez por todas posto de comandante da sua existência? Se essa verdade ressoa em você, mostra que está aqui. Deixa o like agora e inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais essa transformação. Agora que você já sabe que a sua palavra é um comando, precisamos eliminar o maior inimigo da sua prosperidade, o assassino silencioso de todos os seus sonhos, a vagueza. O universo não funciona com o mais ou menos. A inteligência infinita não opera na base do qualquer coisa. Ela é precisa, exata, matemática em sua essência. Pense na natureza, essa grande mestra que nunca erra. Uma semente de carvalho nunca fica em dúvida se vai virar uma roseira ou um pinheiro. Ela carrega dentro de si um plano exato, um código fechado, e segue esse plano com perfeição absoluta. O ser humano é a única criatura que recebeu o livre-arbítrio, o poder sagrado de escolher o seu próprio código espiritual. Mas a maioria escolhe viver sem código nenhum. Vivem no improviso, acordam sem saber o que querem, trabalham sem saber por que trabalham, dormem sem ter construído nada. E quem vive no improviso aceita qualquer resto que sobra na mesa da vida. Escrever o seu comando é o ato de sair do improviso e entrar no projeto. É a passagem da informalidade existencial para a solenidade do propósito. Entenda isto com clareza absoluta. Um pensamento solto na sua cabeça é como fumaça. Ele muda de forma com o vento das circunstâncias. Ele se mistura com o medo quando alguém te critica. Ele desaparece quando o telefone toca. Pensamentos soltos não têm peso, não têm densidade, não têm poder de criação. Mas quando você escreve, quando você obriga a sua mão a desenhar letra por letra o seu destino, você congela a fumaça. Transforma uma ideia volátil em algo sólido, algo que seus olhos podem ver, que suas mãos podem tocar, que sua mente pode medir. Falar com Deus através da escrita é o processo de filtrar a confusão mental até sobrar apenas a essência pura do seu desejo, destilada, concentrada, potente. É dizer ao universo: eu não estou apenas pensando nisso. Eu não estou apenas sonhando com isso. Eu estou comprometido. Isso já é realidade em outra dimensão, e eu estou apenas aguardando a entrega. Imagine que você é um arquiteto contratado para construir o prédio mais alto da cidade. Você tem os melhores engenheiros e todo o dinheiro do mundo à disposição. Esse é o poder de Deus. Mas se você chegar no canteiro de obras e disser apenas: construam algo grande e bonito, nada vai acontecer. Os operários vão ficar parados, o poder vai ficar estagnado. Para que o prédio suba, você precisa entregar uma planta milimétrica, com medidas exatas, prazos definidos, materiais especificados. O seu falar com Deus precisa ter essa precisão de engenharia celestial. Não escreva "quero ser rico". Isso é vago, é fraco. Escreva a quantia exata. Não escreva "quero um trabalho melhor". Escreva a posição, o salário, a rotina, o sentimento que você terá ao acordar para exercer essa função. A clareza é o gatilho que dispara o poder. A especificidade é a chave que gira a fechadura da criação. Quando você é específico, você para de gastar energia sonhando e começa a usar energia construindo. Sai da plateia e sobe ao palco. Deus respeita a clareza porque a clareza é a linguagem da ordem. E o universo é, acima de tudo, ordem. Não é caos, não é acaso. É lei, é ritmo, é harmonia. Ao colocar o seu desejo no papel, você está fazendo a primeira movimentação física para trazer algo do mundo das ideias para o mundo da matéria. Você está criando um molde, e a inteligência infinita não tem outra escolha a não ser preencher esse molde com a substância da realidade. Mas cuidado,
Um molde quebrado, incompleto, rachado, cria uma realidade quebrada. Se você não for claro, receberá confusão. Se não for específico, receberá qualquer coisa. Por isso, o próximo passo é aprender a limpar esse pedido de qualquer dúvida oculta que ainda ronde os porões da sua mente. Você desenhou a planta, escreveu o comando com precisão, definiu valores, prazos, sensações. A ordem está dada. Mas agora você enfrenta o sabotador silencioso, o inimigo interno, a contradição emocional. Entenda isto de uma vez por todas. O universo não ouve apenas o que você diz ou escreve. Ele ouve, acima de tudo, o que você sente enquanto diz e enquanto escreve. A emoção é a língua franca da criação. É o idioma que o divino entende sem tradução. Se a sua boca declara, sou próspero, mas o seu estômago está embrulhado com o medo da pobreza, se o seu coração dispara com a ansiedade da falta, o comando que chega à inteligência infinita não é o da prosperidade, é o do medo. A emoção mais forte sempre vence. É lei inescapável. Palavras sem emoção são sons mortos, cascas vazias. Viajam até o céu e voltam sem endereço. Mas palavras carregadas de convicção, banhadas em sentimento genuíno, palavras que tremem na boca porque a fé é tão grande que quase não cabe no peito, essas são decretos vivos, flechas certeiras que acertam o alvo da criação. Imagine que o seu subconsciente é um mensageiro poderoso, mas cego. Ele não julga, não avalia, não questiona, apenas obedece à intensidade da ordem. Se você escreve o objetivo com a caneta trêmula da dúvida, se lê o propósito com a voz hesitante da incredulidade, entrega a esse mensageiro uma carta manchada, rasgada, ilegível. Falar com Deus exige integridade total entre pensamento, palavra e sentimento. Exige que você não tente enganar a fonte. A dúvida é um vírus que corrompe o arquivo antes de enviar. Então, como limpar o pedido? Como garantir que a mensagem chegue íntegra? O segredo, a chave mestra que poucos conhecem, está na gratidão antecipada. A maioria agradece depois de receber. Isso é fácil, é automático. O mestre agradece antes, celebra a colheita enquanto ainda está plantando. Quando você escreve o comando e imediatamente sente uma onda genuína de gratidão invadir o peito, como se aquilo já fosse seu, você está hackeando a realidade. Está enviando um sinal de frequência inesconfusa que diz: a obra está concluída. O pedido chegou. Eu confio tanto que já estou celebrando. A gratidão é a assinatura final no contrato. É o selo que valida o documento. Diz ao universo: eu não duvido. Eu não temo. Eu simplesmente agradeço porque sei que fui ouvido. A partir de agora, o seu exercício de escrita não pode ser apenas intelectual. Precisa ser visceral, sentido na carne. Ao colocar o desejo no papel, feche os olhos e visualize a cena final com intensidade. Sinta o cheiro do sucesso. Toque a textura da conquista. Ouça os sons da nova realidade. Você precisa ser a pessoa que já tem antes de ter a coisa material. Essa é a lei do como se. É a fé em ação. Falar com Deus, no seu nível mais elevado, é um ato de alinhamento vibracional. Se você pede com desespero, com energia da falta, atrai mais falta. Se comanda com certeza, com serenidade de quem já venceu, com gratidão de quem já recebeu, atrai a materialização dessa certeza. Essa virada de chave é poderosa. Se você está sentindo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. E continue comigo, porque ainda temos muito chão. Mas atenção! Essa certeza não pode ser um evento isolado. O universo respeita a consistência, não a intensidade momentânea. Ele se curva diante da repetição.
não do arrobo emocional que dura 15 minutos. O seu comando precisa se transformar em um ritual inquebrável, em prática diária, em compromisso sagrado. É aqui que entra a técnica da repetição hipnótica, a única arma capaz de vencer a resistência feroz do seu velho eu. Você escreveu o comando, sentiu a gratidão, mas agora prepare-se para a resistência. Ela sempre vem. O universo não obedece a turistas que aparecem no templo uma vez por ano. Obedece a residentes, que fixaram morada na frequência da vitória. Se você fizer o decreto uma vez e esquecer na gaveta, será ignorado pela vida. Por quê? Porque existe uma força titânica dentro de você, chamada o velho eu. Esse guardião da zona de conforto foi programado por anos com crenças de limitação, hábitos de mediocridade, medos ancestrais. Ele não vai entregar o trono porque você escreveu um papel bonito numa tarde de domingo. Ele vai lutar, vai sussurrar no dia seguinte: "Isso é bobagem, nada mudou, volte a dormir." Para vencer esse guardião, você precisa da repetição. Falar com Deus não é enviar um e-mail único e esperar resposta. É manter uma transmissão de rádio constante na frequência da vitória. Leia o seu comando em voz alta todos os dias, de manhã e à noite. Por que em voz alta? Porque a sua voz é o som com maior autoridade sobre o seu sistema nervoso. Quando você se ouve decretando, fecha um circuito neurológico de convicção. Está martelando a nova realidade na rocha do subconsciente. Pense em abrir uma trilha na floresta densa. Se passar uma vez, o mato volta no dia seguinte. Para que a trilha vire estrada, precisa caminhar todos os dias. A repetição mata o mato. A repetição sinaliza a inteligência infinita que você não está tentando, mas que se tornou aquela realidade. A constância é a prova da fé. Quem acredita, persiste. Quem apenas deseja, desiste na primeira semana. No começo parecerá artificial. Seu velho eu vai rir. Ignore, continue. Em pouco tempo, a mágica acontece. O esforço vira crença. O comando desce da cabeça para o coração. E quando o subconsciente aceita o comando como verdade, ele se conecta à inteligência infinita para mover pessoas, circunstâncias e oportunidades para o seu caminho. Você parou de nadar contra a corrente e aprendeu a controlar o rio. Mas atenção, agora que alinhou a mente, o universo vai exigir que mova os pés. A fé sem movimento é ilusão confortável. O próximo passo é entender como identificar os sinais de ação que Deus começará a enviar. Você plantou a semente com clareza, regou com emoção, protegeu com repetição. Agora, o solo se move, mas é aqui que a maioria cai. Esperam que a realidade mude magicamente enquanto continuam sentados no sofá. Deus não é entregador de pizza, é fornecedor de oportunidades. Falar com Deus não substitui a ação, apenas a direciona. A resposta da inteligência infinita raramente vem como cheque no correio. Vem disfarçada de ideias, palpites, coincidências. Quando o subconsciente aceita o comando, vira uma antena de alta potência. De repente, você tem insights, vontades súbitas, livros que caem da prateleira na página certa. Isso não é acaso, é resposta. É a voz de Deus guiando seus pés para onde o desejo espera. Mas aqui está o teste de fogo. Você tem coragem de obedecer a esses sussurros? A maioria ignora a intuição porque parece ilógica. Pedem a Deus uma saída, Deus envia uma ideia e eles dizem: "Dá muito trabalho, deve ser coisa da minha cabeça." Matam a resposta na raiz. O mestre sabe que a ação inspirada é a ponte entre o mundo espiritual e o material. Quando a ideia vier, haja. A dúvida é o intervalo entre o insight e a ação. Quanto maior o intervalo, maior a chance do medo entrar e a oportunidade expirar. Pense no seu comando como um GPS.
Você programou o destino. Deus calculou a rota. Agora o GPS diz: vire à direita. Se você se recusar porque está acostumado a ir reto, o GPS vai recalcular, mas você não chegará ao destino. Falar com Deus exige ouvidos atentos e mãos dispostas a girar o volante. Você pediu prosperidade? Esteja pronto para trabalhar mais e melhor, mas agora com a certeza de que cada gota de suor constrói o seu castelo. Se você chegou até aqui, já mostrou que tem fibra. Agora quero que você vá aos comentários e escreva: eu estou comprometido. Marque seu território. Mas cuidado! Ao começar a agir, você atrai forças contrárias. O mundo ao seu redor, acostumado com a sua versão antiga, vai reagir com resistência. É aqui que entra a lei do sigilo. O erro fatal dos iniciantes é a empolgação ingênua. Correm para contar os planos grandiosos para amigos e familiares e recebem um banho de água fria. Seja realista, isso não é para você. Você não pode discutir a arquitetura de um castelo com quem vive feliz numa cabana. Falar com Deus é diálogo sagrado e privado. Quando expõe a planta da nova vida a mentes presas na escassez, não está pedindo apoio, está pedindo permissão para ser derrubado. As pessoas sentem medo da sua mudança. Seu crescimento é espelho que reflete a estagnação delas. Para se protegerem, tentam te puxar de volta. Pense no seu projeto como semente recém-plantada. Para germinar, precisa de nutrição e escuridão. Se você desenterra todo dia para mostrar aos vizinhos, a mata. Exposição prematura à crítica queima a raiz. O mestre sabe que o poder se acumula no silêncio. Quanto menos você fala, mais energia tem para fazer. Se o diálogo deve ser vertical, com Deus, não horizontal com a multidão. Cele os lábios sobre o propósito definido. Essa contenção cria pressão interna que impulsiona a máquina. A única exceção é o princípio da mente mestra. Compartilhe apenas com quem está na mesma vibração, que funciona como adubo, não veneno. Se não tem essas pessoas, caminhe sozinho com Deus. Melhor lobo solitário na direção certa do que ovelha acompanhada indo para o matadouro. Proteja sua mente, proteja seu plano. Mas saiba que mesmo em silêncio, o universo vai te testar. O próximo passo é o teste da persistência, o vale onde nada parece acontecer. Agora pare um instante. Feche os olhos e imagine. Você é um jardineiro num campo fértil. Plantou a semente mais preciosa no solo escuro. Cobriu com terra, regou com gratidão, protegeu com silêncio. Agora olhe para o chão. O que vê? Nada. Apenas terra e silêncio. Dia após dia, volta e a paisagem é a mesma. Nenhum broto. Este é o momento onde 99% fracassam. É o teste do tempo, o abismo da gestação. Você escreveu o comando, falou com Deus, mas a conta bancária continua a mesma. Os problemas continuam lá. O velho eu grita: está vendo? É mentira, desista. A maioria, movida pela ansiedade, comete o erro fatal. Desenterra a semente para ver se está crescendo. Expõe a raiz frágil à luz da dúvida e mata o milagre. Entenda a lei da gestação. Para tudo há um intervalo entre o plantio e a colheita. Falar com Deus é instantâneo no espiritual, mas a materialização no físico exige tempo. O concreto precisa secar, a criança precisa de 9 meses. O silêncio que você ouve não é a ausência de resposta, é o som do trabalho subterrâneo. Deus movendo peças nos bastidores. O mestre não confia no que os olhos veem, confia no que a mente criou. Fé verdadeira é continuar regando a terra seca quando todos dizem que você é louco. É saber que embaixo da superfície uma pressão gigantesca se acumula, prestes a romper o solo.
Você tem coragem de manter a visão intacta quando a realidade mostra o contrário? Se sim, escreva nos comentários: eu não desisto no escuro. Faça esse pacto agora. Porque quando você sobrevive ao silêncio, o próximo estágio é a ruptura. Mas ela não virá com fanfarra, virá disfarçada. Você resistiu ao silêncio, provou que não foge. Agora o cenário muda. O silêncio é quebrado pelo som de algo quebrando. É aqui que a maioria perde a fé, porque não entende a linguagem secreta. Você pediu um castelo. Deus mandou uma tempestade que derrubou sua cabana velha. O amador olha os escombros e grita: Deus me abandonou. O mestre olha e diz: obrigado. Agora o terreno está limpo para a fundação. Entenda a lei da oportunidade disfarçada. A resposta ao seu comando raramente vem embrulhada em papel dourado. Vem vestida de macacão ou disfarçada de derrota. Toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente. Se pediu força, o universo não dá a pílula mágica, dá pesos mais pesados para levantar. Se pediu sabedoria, dá problemas complexos para resolver. O problema não é o obstáculo, é sua interpretação. A mesma situação que destrói um homem, constrói outro. Sua tarefa é se tornar alquimista da realidade. Olhe para o problema e pergunte: onde está o benefício escondido? Ele sempre existe. Deus não joga dados. Se o plano A falhou, é porque o plano B carrega sua verdadeira vitória. Sua fé deve ser tão robusta que você olhe para a derrota temporária e sorria, sabendo que é teste de resistência para ver se você merece o tamanho do que pediu. Mas para navegar esses desvios, você precisa de mais que persistência cega. Precisa acessar uma fonte além do seu intelecto. Você aprendeu a ver oportunidade no desastre, a persistir no escuro, mas agora bateu num teto invisível, o limite do seu intelecto. Falar com Deus não é monólogo, é diálogo. Você já enviou o comando, mas precisa aprender a baixar a estratégia. Imagine seu cérebro como bateria, potente, mas limitada. A inteligência infinita é a rede elétrica universal. O tolo tenta rodar a fábrica só com a bateria. O mestre se conecta à tomada. Essa conexão acontece pela intuição. Diante do problema insolúvel, pare de lutar, aquiete a mente e pergunte: qual o próximo passo? Depois escute. A resposta virá como sussurro, palpite, flash. O mestre obedece ao flash instantaneamente. Mas Deus também fala através de outras mentes. Aqui entra a mente mestra. Se você se isola, rejeita os mensageiros enviados para ajudar. Muitas vezes a resposta está na boca de um estranho, na página de um livro, na crítica de um mentor. Falar com Deus exige humildade para reconhecer que você não é a fonte, apenas um canal. Quando se abre para receber ajuda, multiplica sua força por 1000. Mas atenção, receber inspiração é fácil. O difícil é manter a chama acesa quando a rotina tenta apagá-la. A inspiração é volátil, evapora se não for capturada. A maioria tem um pico de fé, age com fogo, mas 3 semanas depois está no mesmo lugar. Tentaram estocar inspiração como comida enlatada. A inspiração é perecível, a fé é volátil. Falar com Deus não é evento único, é banho diário. Se não se lavar hoje, amanhã estará sujo de dúvida. O amador busca o grande momento, o mestre busca o ritmo constante. O mundo é frio. Se você sair da conexão sem armadura, a temperatura ambiente rouba seu calor. Imagine-se como fogueira na planície gelada. Se parar de colocar lenha, não importa como o fogo queimou ontem, hoje será cinzas. Falar com Deus exige disciplina de carregar sua própria lenha. Não dependa só do culto de domingo ou do vídeo motivacional. Gere sua própria energia. Isso se faz blindando o ambiente. Limpe seu espaço físico e digital. Se fala com Deus de manhã decretando riqueza, mas passa o dia seguindo fofoca,
ouvindo músicas que glamorizam tristeza, conversando com reclamadores, você joga água na sua própria fogueira. O mestre sabe que não pode ser normal. Protege olhos e ouvidos como portas de templo. Tudo que não eleva a sua frequência, baixa. Não existe neutro. Tenha coragem de cortar o que te drena. Ao fazer isso, cria um vácuo, e esse espaço será preenchido pela sua nova identidade. E é aqui que a transformação final acontece. Você para de perseguir o sucesso e começa a atraí-lo pelo que se tornou. Você limpou o terreno, cortou as âncoras, silenciou os ruídos. Agora algo extraordinário acontece. Você para de fazer força. A luta cessa. Você entra no fluxo. Até aqui empurrava a realidade. Agora ela é puxada por você. É a transição de perseguidor para ímã. A maioria corre atrás de borboletas com rede furada. O mestre constrói um gargim e as borboletas vêm até ele. Entenda a lei mais profunda. Deus não te dá o que você quer, te dá o que você é. Seu comando escrito é o que você quer. Sua rotina, sua fé, sua blindagem definem quem você é. A realidade é uma impressora 3D que imprime seu arquivo interno. Se pede riqueza, mas é escassez, a impressora imprime escassez. Falar com Deus no nível mais alto é usar sua identidade. Viva o princípio do como se. Não espere ter dinheiro para se sentir próspero. Sinta-se próspero agora. Haja com dignidade da prosperidade e o dinheiro virá preencher essa forma. A realidade é como o rádio. As oportunidades já estão no ar. Você só precisa sintonizar a frequência certa. Quando alinha o que diz, sente, faz e é, torna-se canal limpo. O poder infinito flui sem resistência. Mas resta um último ato, a arte de soltar. Você escreveu o comando, alinhou a vibração, agiu com propósito, blindou o sonho. Agora enfrenta o paradoxo final, soltar. A maioria estraga tudo na reta final com ansiedade. Ficam vigiando o universo, checando o relógio. A ansiedade é oração pelo fracasso. A ansiedade declara que você não confia em Deus. O mestre sabe que falar com Deus termina com ponto final, não interrogação. O ato final de fé não é gritar mais alto, é o silêncio da certeza. Num restaurante, você faz o pedido e volta a conversar. Não invade a cozinha a cada minuto. Confia. Soltar não é desistir da ação, é desistir da tensão. É trabalhar duro com leveza de quem já venceu. É dormir com paz de quem sabe que Deus trabalha no turno da noite. Quando solta a necessidade de que seja agora, remove a última resistência. Sua tranquilidade é o sinal mais alto de autoridade. Diz ao universo, confio na minha ordem. O assunto está encerrado. Você percorreu uma jornada épica. Saiu da posição de vítima, pegou a caneta do acaso e escreveu seu decreto. Aprendeu que falar com Deus é projetar, sentir, repetir e agir. A vida que deseja não é miragem, é arquivo pronto para download, esperando você manter a conexão estável. Deus te deu o poder. A pergunta nunca foi se ele pode fazer. A pergunta é, você pode acreditar e sustentar essa crença até o fim? Agora o livro da sua vida está aberto, a caneta na sua mão, a tinta é sua fé. Não deixe mais ninguém escrever nas suas páginas. Assuma o posto de comando. A realidade é plástica e obedece à mente que fala com Deus sem gaguejar. Se esta mensagem abriu seus olhos, se sentiu o peso da responsabilidade e a alegria do poder voltando às suas mãos, celebre este compromisso agora. Se está pronto para parar de pedir migalhas e começar a decretar banquetes, deixe seu like. É seu sinal, sua bandeira, sua declaração de que entendeu. Não caminhe sozinho na multidão de descrentes. Se essa mensagem te trouxe clareza, não deixe morrer como inspiração passageira. Transforme em decisão. Inscreva-se agora no canal. Ative o sininho. Aqui você não recebe só motivação. Recebe direção, mentalidade e princípios para prosperar com Deus.
há uma frase que encerra todas as dúvidas e ativa a materialização. Vá aos comentários e digite com toda a força da sua alma: está feito.